Que bom que você está aqui na Rede Super de televisão. É um prazer te receber. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. E esse aqui é o nosso podcast, o Pode Crer. E que bom ter você aqui com a gente hoje. E que bom, estamos aqui também com a Laúna. Laúna, que prazer te receber, Prazer minha irmã. é todo meu, pastor Fábio. Muito obrigada por me receber aqui. A gente aqui agradece a sua presença para contar um pouco da sua história. E eu já começo falando assim, olha, você é cantora, você é mãe, Sim. só que você é oceanóloga. E eu já quero começar falando Sim. disso, porque não é todos os dias que a gente encontra alguém que é oceanóloga. É, verdade. Né? Irmã, que paixão é essa pelo oceano? De onde veio isso? Bom, eu acho que todo mineiro gosta muito de praia, né? Sem dúvida. Eu sou mineira. Eu lembro, assim, desde pequena eu sempre fui muito interessada em questões ambientais, assim, muito interessada com a poluição dos rios, né, com o meio ambiente e tal. E eu queria muito fazer veterinária. Comecei querendo fazer veterinária, porque eu gostava muito dos animais e tudo. Aí, no dia que a gente teve que levar um dos nossos cachorros para o veterinário, e eu vi como que era o trabalho do veterinário, né? Não quero mexer com veterinário. Aí eu passei para biologia e queria mexer com biologia marinha, os golfinhos, aquela coisa, né? Que todo mundo fica encantado. Sim. E tal, com mergulhar e tal. Aí a minha mãe, minha mãe viu, acho, no jornal, acho que numa TV, falando sobre o curso de oceanologia. E ela falou para mim, tem um curso de oceanologia que, ao invés de você estudar biologia, que, né, englobaria todos os animais e depois eu me especializaria em biologia marinha, aí oceanologia você já estuda, né, o enfoque já é marinho. E aí foi, Olha eu prestei só. vestibular, passei e Veja fui. bem. Mas olha... Foi assim uma coisa... Sim, uma coisa desde a infância. Foi uma coisa... Mas olha, eu acho assim, o oceano, ele é misterioso também, Sim. né? Existem Sim. coisas... até quando a gente vai falar de uma coisa que a pessoa não conhece direito, fala, isso é um oceano não mapeável. Sim, né? sim. Me fala uma coisa aqui. Você vê, através desse estudo, né, que você fez, né? Qual que é a sua relação que você vê assim, que você consegue falar com a gente assim, olha, o oceano diz muitas coisas sobre o Criador, que é Deus. Eu creio que sim, porque não tem como você estuda, né? Não só o oceano, mas todos os ecossistemas. É uma coisa tão perfeita se a gente não se meter, né, no meio, não atrapalhar. E o oceano você vê assim criaturas maravilhosas, cores assim, combinações que você fica de boca aberta. O fundo do mar é um mundo à parte, é um mundo paralelo. Você fica assim, sim. Nossa, Deus. E não tem como você não olhar para o oceano, não olhar para os animais, né, do oceano, não olhar da maneira que o oceano funciona, sabe? Maneira que as ondas funcionam, que a lua influencia as marés. Tudo um sistema tão perfeito e que influencia o mundo, né? Influencia, o nosso mundo é do jeito que é por causa, né, de todo o sistema, sim, que está interligado. Você vê como o oceano se relaciona com a Terra, como a Terra e o oceano se relacionam, o oceano e a atmosfera, tipo, tudo tão interligado, sabe? Tudo tão... Os furacões, como que os furacões se formam, né? Tudo isso é tudo tão interligado que para te falar a verdade, muita gente fala que, você é cientista, não tem como você, né, você crê em Deus, mas para mim, quanto mais eu estudei, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que é obra do Senhor. E mais eu louvo ao Senhor pela perfeição, porque é perfeito. E você já mergulhou muito? Não, eu mergulhei uma vez só e não deu muito certo. Não, infelizmente não mergulhei muito. Tá uma das coisas no meu bucket list que fala quando você, né, a lista de coisas que você tem que fazer antes de você morrer, e uma delas é mergulhar mais. Olha sim, só. Já fiz scuba, mas sim, mergulhar mesmo, eu tenho vontade. Assim, antes da gente entrar na sua história mesmo de conversão, sua história de vida, que eu sei que é uma história incrível, você me falou um assunto aí
que você falou assim, olha, o que a lua influencia no oceano, nas marés e tal. E quando a gente às vezes escuta essas histórias, principalmente dentro da igreja, a gente acha que está ligado ao misticismo isso. Não. Olha, a influência da lua, isso aí já é coisa mística, ocultismo e tal. Não. Então é uma coisa científica. Sim. A lua influencia nas marés do oceano e é uma ciência. Sim, influencia. A gente estuda, né? Não tem nada ondas de e marés. místico disso? Não, nada de místico. Olha não. só. Não, a lua influencia e mexe com a gravidade e tal. Então, assim, né? Não, é tudo relacionado, é tudo científico, não tem nada de místico, não. Olha só. Lógico que eu acho que as pessoas vendo, né, as coisas, porque o ser humano observa, né? Com certeza ali algum misticismo, mas não, isso aí não tem. Tem pessoas que se aproveitam disso para fazer uma coisa mística, mas isso não, é tudo ciência. Científico. Sim. Olha só. Sim, as fases da lua influenciam as marés, sim. Olha só. Minha irmã, você não nasceu num lar cristão. Não. Um lar cristão. E como é que foi seu contato com a palavra, a sua conversão? Bom, o meu contato, assim, com a palavra, com conversão... eu não... Foi numa determinada idade, mas eu sinto que eu sempre fui atraída ao Senhor desde o começo, desde muito pequena. Né, meus pais, eles, né, cresceram, acho que em lares tradicionalmente católicos, e eles decidiram que não iam, né? Que eles iam nos dar o direito de escolher o que a gente queria. E não lembro, assim, da gente falar de Jesus na nossa casa ou de ter esse tipo de conversa e tal. Então, não era. Mas eu era muito atraída por Deus. Muito atraída, sabe? Eu lembro, quando eu era pequena, eu não podia ver uma igreja aberta. Olha. Eu queria entrar nas igrejas. Era muito atraída mesmo. E eu não sei explicar. Você tinha uma sede já. É uma sede pelo Senhor. E eu lembro, assim, que um dia eu parei numa igreja e eles estavam, né, tomando a Eucaristia. E eu perguntei para minha mãe o que estava acontecendo. Acho que ela me explicou. E eu perguntei para ela o que eu tinha que fazer para participar daquilo. Eu tinha tanta fome e sede de chegar perto de Deus, sabe? Aí a minha mãe falou, você tem que ler o Novo Testamento todo. Olha. E eu saí da igreja com o Novo Testamento pequenininho, assim. Eu devia ter uns 6 para 7 anos, alguma coisa assim. E lógico, eu não consegui, né? Ler o Novo Testamento com aquela idade, não entendia as palavras e tudo. Mas eu tinha muita sede. E a minha mãe até falava assim, eu não sei porquê, não sei de onde apareceu, mas é o Senhor mesmo que sempre... me atraiu para a presença dele. Bem. Hoje você não mora no Brasil, você mora nos Estados Unidos. Não. Foi lá que você converteu? Não, eu me converti aqui há muito tempo. Foi aqui no Brasil? Sim, foi no Brasil. E como foi sua conversão? Você passou por um problema, foi uma dificuldade? Ou então foi essa sede sua mesmo que você foi buscando? Foi essa sede mesmo. Aí, assim, quando meus pais se formaram e a gente foi para o interior para eles trabalharem. E aí eu conheci uma menina que ia numa igreja evangélica. E aí ela me levou, né, ao culto e tal, e eu gostei muito. Mas, infelizmente, a igreja tinha usos e costumes e talvez eu fui com alguma roupa que era imprópria para eles e tal. E aí a menina falou para mim, nada. E no outro dia, quando eu estava me arrumando para ir para a igreja, acho que a minha mãe me arrumou uma roupa e eu falei que eu não queria ir com aquela roupa porque tinham me falado que eu não podia. E aí a minha mãe falou, então, se você precisa estar de uma maneira para você chegar... Eu não lembro o que ela falou, mas ela ficou meio chateada e aí não me deixou ir mais. Aí, uns anos depois, eu estava numa outra cidadezinha já. A minha mãe ficou sabendo de um congresso de jovens, de adolescentes que ia ter na cidade, numa outra igreja, uma igreja, né, menos de usos e costumes. Aí eu acho que eu estava de férias em casa, não tinha o que fazer. A minha mãe foi e falou, tem um congresso assim, assim, assim... Pode ir, vai. Olha. Eu não conhecia ninguém, não sabia, né? Não conhecia ninguém daquela igreja. E eu fui. E eu gostei demais, achei muito legal, né? O pastor foi uma bênção, me deu uma Bíblia. Foi assim, né? Foi muito legal. Mas passou o congresso, passou aquilo, passou. Aí, uns meses depois, eu estava na minha casa, era um domingo. Aí eu olhei para o relógio assim, eu acho que deve estar na hora do culto. Me arrumei e fui. E comecei a ir desse jeito. Olha isso. Foi uma coisa assim, sabe? E eu louvo ao Senhor, assim, foi uma coisa sem, né? Não foi por um problema, nada, mas eu louvo ao Senhor porque logo depois,
se eu não me engano, logo depois que eu comecei a igreja e tal, né, me aproximei dos irmãos da igreja, dos jovens da igreja e tal, meus pais se separaram e nós passamos por uma fase muito difícil. Então, eu louvo ao Senhor porque Deus me chamou na época que algo, né, que eu ia precisar, né? Nesse período você não era casada ainda? Não, eu tinha 13 anos. 13 anos, olha só. Eu tinha 13 anos, sim. 13 anos. Eu era menina. Sim. Então... E esse momento que você chegou a Deus, isso te ajudou nesse momento da separação dos seus pais? Sim, porque eu tinha um lugar para ir, né? Eu tinha amigos, eu tinha um ambiente, né, para ir, eu tinha igreja, então eu me envolvi muito na igreja. Assim, fui acolhida pela igreja e tal. Não lembro assim deles falando diretamente do assunto comigo, mas todo aquele ambiente, né, tá ali no meio dos jovens, dos muitos congressos, retiros, né? Sim. Assim, naquela época tinha muito, né? Então. E a separação dos seus pais, numa época assim, você praticamente entrando na adolescência, 13 anos, isso causou algum trauma? Você ficou ferida assim por esse momento? Você se sentiu desamparada por eles? Eu não Foi difícil? Foi assim, foi difícil, mas não foi... É estranho, porque, assim, eu acho que os filhos sentem, né? Quando as coisas não estão bem. Sim. Então, mesmo que meus pais não brigavam na nossa frente, né? Não tinha aquelas coisas, assim, né? Muito de crise e tal. Mas a gente sentia que o ambiente não estava, assim, muito bom. A gente via que a minha mãe estava sofrendo, sabe? Sim. Então, quando eles, né, se separaram, então, no começo foi aquele... Sabe? Aquele clima pesado. Sim. Mas, lógico que teve toda uma adaptação e tudo foi, né, foi complicado. Né? A minha mãe passou por se descobrir de novo como pessoa, né, e tal. Então, ela começou a sair mais, né, o que não acontecia. Ela sempre saía nosso, né, família, ela e o meu pai. Aí ela começou a sair para outros lugares, né, e tal. Então, assim, foi difícil. Mas talvez meu irmão tenha uma outra perspectiva, que ele era mais novo. Mas, para mim, não foi tão difícil esse começo. Mas é lógico que gera um sentimento, assim, de que você não pode confiar muito, né, no seu pai, por exemplo. Porque meu pai, né, meu pai foi, né, os dois, acho que foi minha mãe que pediu para divorciar, não sei. Mas o meu pai, né, assim, meio que se afastou de nós depois. Eu acho que é uma geração diferente, né? Então, ele meio que se afastou de nós. Então, tinha aquele... Assim, é difícil eu explicar se eu tive trauma mesmo, mas, com certeza, de dificuldade de relacionamento, né? Principalmente com o sexo oposto, de confiar, né? E eu, por muitos anos, eu não queria casar, sabe? Eu não queria formar família, mesmo na igreja. Eu não queria. Então, porque, né, eu vi que não deu certo com eles e que foi difícil, então eu não queria... Né? Mas glória a Deus que Deus, né? Deus restaura, Deus faz coisas maravilhosas, né? Mas com certeza, eu acho que todos os filhos de pai separado têm esse medo, né, de relacionamento, esse medo de se aproximar, esse medo de confiar. Sim, de não repetir aquela história. De não repetir aquela história. Então tem aquele... E eu acho que nesse sentido também gera um pouco de... Sei lá, talvez você tenha a tendência de aceitar certas coisas porque você não quer que aconteça a mesma coisa Sim. que aconteceu com os seus pais. Então, tem assim, eu particularmente não tenho assim uma coisa, não, isso realmente aconteceu, mas eu vejo assim, na minha dificuldade às vezes de relacionar, que talvez, né, tenha tido um problema Sim. em relação ao divórcio e nesse momento, você, quando assim, seu pai se afastou de vocês e que você perdeu a confiança, teve um momento depois que teve uma reconciliação entre vocês ou você nem viveu esse momento? Foi uma coisa natural? Assim, meu pai foi viver a vida dele, né? Ele arranjou outra família... E a gente, né, foi se vendo cada vez mais esporadicamente também, porque eu fui fazer faculdade fora, né? Então, aí a gente se afastou. Ele faleceu, eu estava nos Estados Unidos já. Então, assim, nunca houve, assim... Mas para te ser bem sincera, pastor, eu não tenho, assim... Eu não tinha nada contra ele. Sim, uma mágoa, assim, eu entendi. Não. Você só teve esse sentimento... bem resolvida, sim, sabe? Bem Nesse resolvida. sentido, assim... Você teve aquele sentimento que você passou, mas isso aí você resolveu. Isso, eu acho. Deus foi ministrando no meu coração, ainda mais quando a gente começa a crescer, que a gente vê que... né?
Olha Não só. é tão fácil ser adulto, né? Sim. Ainda mais sem estar na presença do Senhor, é ainda mais difícil. Então, acho que Deus vai dando uma graça, né? Assim, É. Deus vai te dando... E eu, sinceramente, assim, não tenho, assim, sou... Em relação a ele, mágoa, alguma coisa, não, em relação a Entender? ele, em Quando- relação à minha mãe. Não, assim, eu entendo, não é fácil, Sim. né? Um relacionamento não é fácil. Nem quando você tem o Senhor, imagina. É Quando verdade. você não tem o Senhor, é muito difícil, né? E eu sei, assim, eu vejo, assim, meu pai tinha muitos problemas de traumas, né? De coisas que ele carregava junto também. Então, a gente entende, a gente vê de todas as coisas que ele passou, de todas as dificuldades, né? Meu pai, ele foi criado pelo pai dele, a mãe dele, a mãe dele perdeu a custódia dele quando ele era bem pequeno. Então, ele foi criado pelo pai, aí teve uma madrasta, e aí toda aquela coisa de rejeição, sabe? Meu pai, assim, graças a Deus, ele foi resgatado, né? Foi uma história linda, nem tá no seu roteiro. Amém. Não, mas aqui não tem mas- roteiro, não. Aqui nós vamos Então, conversar. mas assim, então ele tinha muitos traumas, sabe? A gente via, sabe? Que ele era uma pessoa traumatizada, ele era uma pessoa muito deprimida. Então, eu acho que Deus vai enchendo seu coração de compaixão e você Sim. entende que não foi porque... E mesmo assim, é tão engraçado, porque mesmo que meus pais se separaram, eu sei que eu fui muito amada. E acho que isso faz toda a diferença. Sem dúvida. Sabe, eu senti assim que eu fui amada por eles. Minha mãe está viva ainda, me ama e meu pai me amou. Então eu acho que isso também, eu acho que aquela coisa que o amor encobre, Sim. multidão de pecados, eu acho que quando a gente se sente amado, né, e quando a gente ama, a gente olha para a pessoa com uma outra lente. É verdade. E no meu caso, em relação ao meu pai, assim, foi com outra lente, assim, eu nunca, sinceramente, assim, nunca tive rancor, assim, mágoa e não querer conversar com ele, Sim. nem nada disso, não. Quando a gente se torna pai ou a mulher se torna mãe, ela entende muito mais os seus pais. Com Ela entende certeza. muito mais os acontecimentos, as dificuldades que eles tiveram também. Sei como é que é isso aí. Depois que eu me tornei pai, eu entendi tantas coisas do meu Sim. pai que eu... Né, meu pai também, ele faleceu, já tem 11 anos, mas eu falo assim... Rapaz, e meu pai foi um grande herói. Assim, eu, de repente, não conseguiria fazer as coisas que ele fez com tanta dificuldade que ele teve, que hoje eu consigo enxergar, né? Agora que eu sou pai, eu consigo enxergar. Minha irmã, passou isso tudo aí, você casou, teve filho, e quando você foi estudar nos Estados Unidos, você casou lá? Quando você foi Não, estudar? eu casei no Brasil. Você casou no Brasil. E eu fui para os Estados Unidos casada, mas a gente teve filhos lá depois. Sim. E foi lá, você foi continuar o seu estudo. Sim, eu fui fazer mestrado. Uhum. Olha só, tem dificuldade até para falar, é oceanóloga que Isso. você é. Olha, é muita curiosidade nesse assunto para a gente, como eu te falei, não é todo dia que a gente encontra uma oceanóloga na nossa frente, né? Em que trabalha especificamente a oceanóloga? Onde Bom, que ela vai arrumar um emprego? Falou, oceanologia, estudei na oceanologia, vou procurar emprego onde? Ai, eu tô meio desatualizada, assim, na área de oceanologia, porque tem um tempo, assim, que eu Sim. não exerço a profissão. Então, mas eu tenho amigos que são professores universitários, eu tenho amigos que trabalham para empresas de engenharia, eu tenho amigos que trabalham para Petrobras. Olha só. Tenho outros amigos que trabalham para o setor de organizações não governamentais, né, o Projeto Tamar, outras coisas assim. Existem aqueles que trabalham para empresas de consultoria ambiental, né, empresas de engenharia. Eu, no meu caso, eu fui para os Estados Unidos trabalhar, pesquisar sobre geologia costeira. Sabe quando a praia erode e eles engordam a praia, aumentam a praia? Então, Como aconteceu até no Brasil, Balneário Camboriú, recentemente, eles aumentaram muito a praia ali, né? sim. Ela estava sumindo Então, isso praticamente. tudo as pessoas acham, só jogar areia. Não, Não. não é só jogar areia. Você tem que fazer uma pesquisa muito extensa a respeito de como aquela praia se comporta, a respeito do tamanho do grão de areia, né? Do tamanho do sedimento, que tipo de sedimento, como é que é. É toda uma... Sabe, como que é a dinâmica das ondas, porque você quer fazer o engorde que vai durar, né? Porque se você colocar a areia errada, na espessura errada, você pode fazer com que a sua areia vá toda embora muito rápido. E não é esse o objetivo. Então,
Nossa, toda é um uma monte, ciência sim, é um naquilo ali. monte. E aí depois, a gente já descobriu, né, já descobriu como que é a areia daquela praia. Tá, onde que nós vamos encontrar uma areia o mais parecido possível do que aquela areia? Porque o Sim. ideal é ser igual. Né? É, muita coisa. E é um sistema muito sensível, então, assim, sabe, aí tem um ângulo certo que você tem que pôr a areia para, né, do tipo assim, para não perder a areia muito rápido. Sim. Então, nossa, é uma Não, muita coisa. emissão, é muita coisa. Então, existem as empresas que, né, trabalham Sim. com isso. Então, assim, tem vários lugares que um oceanólogo Sim. pode trabalhar. Não é tão fácil assim, né? Não é tão Arranjar comum, trabalho, né? não é tão comum. Não, mas fantástico. Mas existem. Agora, olha, você entrou em áreas completamente diferentes umas das outras, né? Que você se formou em oceanologia, né? E depois você foi ser cantora. É. Né? Que você foi um chamado, você já gostava, meu por Deus. quê? Por quê? O que aconteceu? Ai. Nem eu sei direito. Mas eu vou tentar explicar. Bom, eu e o senhor, a gente, né, sempre teve um relacionamento, né? O relacionamento vai aprofundando à medida, Sim. né, dos anos e tudo. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu já era, né, já estava começando, já estava no louvor da igreja, já estava bem ativa e tal. Então, assim, naquela época, lá, quando eu estava fazendo faculdade, né, depois que eu casei, eu já compunha, né, eu e o Senhor, a gente já tinha canções, tal, mas era uma coisa assim, não, isso aí é eu e Deus, né, mais um hobby. Nunca imaginei que eu fosse tirar as músicas da minha gaveta ou da igreja. Nós chegamos a cantar algumas das músicas na igreja que eu fazia parte, mas para mim era mais eu e Deus mesmo, e aquilo era só para mim, para Deus, e pronto, acabou. E aí lá nos Estados Unidos e tal, eu fui fazer o mestrado, aí os desafios de morar no exterior, né, que cada um tem a sua história, né, não é fácil para ninguém e tudo. Então aí eu me formei, né, e o meu objetivo era o meu plano, era eu formar e eu ia trabalhar, né, ou fazer doutorado, alguma coisa, eu ia continuar, né, eu ia continuar estudando e tudo. Só que aí, quando eu me formei, né, o meu esposo não quis voltar para o Brasil, ele estava com um trabalho muito bom. É que vocês foram estudar Isso. nos Estados Unidos. Isso. Né, eu fui estudar. Vocês tinham um período, falaram assim, nós vamos lá, Isso. vamos fazer isso era aqui esse o plano e inicial. vamos voltar. Sim, era esse o plano inicial. Na verdade, o meu plano era ficar nos Estados Unidos só 2 anos. Isso era o meu plano, né? Conseguir um mestrado na Inglaterra, por exemplo, ou um doutorado na Inglaterra e voltar para o Brasil. Era esse o meu plano, né? Só que aí eu cheguei lá e fiquei mais tempo do que eu esperava. Eu tive filho, né? Meu marido arranjou um trabalho bom e aí ele não quis voltar. Olha Né? só, isso Não foi em qual queria... cidade dos Estados Unidos? Em Wilmington. Wilmington. É É onde onde eu você sempre mora, morei. inclusive. Eu fui Olha e só. fiquei lá. Agora, ó, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas, quando elas escutam esses relatos de pessoas que foram para fora do país, às vezes elas são tendenciosas a pensar o seguinte, gente, que coisa maravilhosa. Pegou uma passagem, pousou lá, é fácil de arrumar emprego, é fácil de arrumar casa, tudo é mais barato. Então eu vou te perguntar quais foram as suas maiores dificuldades de ter saído do país e se estabelecido em outro país. Não foi assim para mim. E, na verdade, acho que não é para ninguém. Mas para mim foi muito difícil. Mesmo eu indo estudar, né? Já falando sabendo inglês. já sabia inglês, né? Fui, né? Tinha, né, um laboratório que eu ia, né, numa universidade que eu ia estudar. Né? Na minha cabeça, eu tinha uma expectativa que a realidade foi completamente diferente da realidade de verdade. Né? Eu fui para lá, para a cidade, né, onde eu moro hoje, Wilmington, eu não conhecia nenhum brasileiro. E eu fui assim, não, eu vou chegar lá, vou mergulhar na cultura americana, porque eu vou ficar só 2 anos. Eu estava assim, tão iludida que ia ser maravilhoso. E segura também. E segura, que nem a minha Bíblia em português eu levei. Olha. Eu disse, não, falei com a minha mãe, não vou deixar por aí, que eu vou comprar uma Bíblia em inglês e eu vou para uma igreja americana e tal, e vai ser aquela coisa. E não foi assim, porque quando eu cheguei lá,
E uma coisa que as pessoas, assim, subestimam muito é o choque cultural. Existe. O choque cultural é uma coisa real, uma coisa que existe mesmo. Existem os estágios de choque, né? Quando você está em choque cultural. E eu, assim, a minha ida para os Estados Unidos, o processo foi demorado. Mas a finalização e a ida mesmo foi muito rápida. Então, eu não tive tempo de pensar, não, peraí, eu estou indo para um outro país, com uma cultura diferente, para uma cidade diferente. Eu não tive tempo para pensar nisso. Falei, tô indo, né, tudo feliz, tô indo com meu marido, tudo bem, tudo bom. Né, mas eu cheguei lá, foi muito diferente, as coisas são muito diferentes. E a dificuldade de você chegar lá como um bebê mesmo. Como eu não conhecia nenhum brasileiro, então, imigrante sabe, né? Sabe onde comprar, sabe onde ir, né? Sabe qual apartamento alugar. Eu cheguei lá, não conhecia ninguém, não conhecia nenhum brasileiro. Então, cheguei lá, assim, aí eu cheguei lá para alugar um apartamento, tinha que ter crédito, assim, mas como assim tem que ter crédito, entendeu? E aí foi uma situação muito complicada. O meu orientador americano, que nem me conhecia, ele teve que ser fiador para eu poder alugar um apartamento, porque eu não... Eles queriam ou eu alugar, ou eu pagava o contrato na época podia fazer de 6 meses. Ou eu pagava pelos 6 meses, ou eu tinha que arranjar um fiador, e ele nem me conhecia, e ele teve que ser fiador, tão sem graça. Eu cheguei lá na universidade, para você ver como é que a gente cria uma expectativa e não raciocina direito, talvez. Eu recebi uma carta da universidade falando que eu ia ganhar, né, uma bolsa de monitoria, que eu ia dar aula de laboratório e tal, ia ganhar tanto. E eles abriram mão da minha... Chama out of state tuition. É tipo assim, lá as pessoas que não moram no estado, as pessoas pagam como que não moram no estado, entende? Sim. Não é estrangeiro porque eles moram no país, mas pagam uma taxa mais do que o dobro do preço, às vezes. Muito mais caro a mensalidade numa universidade, porque eles não são daquele estado. Estou falando das universidades públicas. A minha universidade era considerada pública, mas paga. Para nós aqui, pública é o quê? De graça, né? Eu estudava numa universidade federal aqui. Então, na minha cabeça, não, eu não vou pagar não vou pagar a tal da tuition, né? Eu não tinha nem ideia que existia uma in-state tuition, que era a mensalidade que as pessoas que moravam naquele estado pagavam. Então, eu falei, eu não vou pagar a mensalidade, né? Eu tenho bolsa, o que eu ganhar, a gente sobrevive, né? E tal. Quando eu cheguei lá, eu cheguei lá na universidade, aí me falaram, pois é, então aqui está o seu recibo das coisas que você tem que pagar. E, assim, aqui, não sei se ainda é assim, mas aqui você paga por mês, né? Sim. Lá você paga por semestre. Você paga tudo. Quer dizer, a conta já chega alta. Já chega alta. Eu já cheguei com uma conta enorme que eu não tinha nem ideia. Meu Deus, já chegou devendo. Já cheguei devendo e eu nem sabia. Eu falei, como assim eu já cheguei devendo? Eu nem cheguei, eu já estou devendo. E aí era praticamente todo o dinheiro que a gente tinha levado. Ia só na universidade. E eu entrei em parafuso. Assim, e o seu marido, como é que foi a reação? Falou, para com isso, não vai estudar mais? Não, meu marido ficou assim, ele me deu muito apoio, e a minha mãe também, porque eu falei, a gente já tinha, né, no caso, a gente já tinha entregado o apartamento, né, a gente já tinha vendido, né, a gente não, os nossos líderes, né, na igreja, porque foi tudo tão corrido que a gente saiu do Brasil como se a gente tivesse fugido da polícia. Sim. Porque foi uma confusão, o documento não chegava, aí a gente tinha entrevista no consulado, aí foi aquela bagunça. Até chegar o documento, foi em cima da hora, a gente, estamos indo embora, a chave está aqui, você entrega o meu apartamento, você vende o que pode vender, né, paga o resto das contas e pronto. Sim. Com dinheiro, né, e tudo. E ele me deu apoio, ele disse, não, a gente está aqui, a gente vai dar um jeito, né? A gente está aqui, a gente vai ficar. E a minha mãe falou a mesma coisa, não, minha filha, eu ajudo. Aí eu falei, que vergonha. Eu ia para os Estados Unidos para receber a ajuda da minha mãe. Eu achava que eu ia ser independente. Não, para os Estados Unidos, entendeu? Vou ficar independente. Porque, teoricamente, as histórias que a gente escuta é assim, as pessoas iam para os Estados Unidos e mandavam dinheiro para o Brasil. Exatamente. Né? Eu tô assim, eu vou ter que... né? Como assim? Eu vou ter que receber... Nossa, foi assim... A primeira semana foi terrível.
E eu só não fui embora porque, assim, né? Porque eles me apoiaram. Não, vamos ficar, vamos ver o que vai acontecer. Deus tinha um propósito. Eu lembro, assim, que Deus falava muito comigo. Eu acordava, assim, de manhã. E, assim, às vezes, teve um dia que foi tão legal. Eu acordei de manhã, assim, desanimada, muito chateada, sabe? Muito chateada, porque a expectativa é frustrada, sabe? Você cria aquele... Né? Você cria aquele cenário, aquela coisa linda, e quando você vê que não é aquilo, você se frustra, né? E aí eu lembro que eu liguei assim o rádio relógio, na época aí caiu na rádio, era uma rádio evangélica. E o que ele estava falando era: esse é o dia que o Senhor já fez. No meu Deus eu me alegrarei. Então toda hora o Espírito Santo me lembrava: esse é o dia, um dia de cada vez. Se alegra nesse dia que o Senhor já fez. Se alegra em Deus, sabe? Mas foi assim, foi terrível tudo. Por exemplo, eu saí daqui, a gente tinha celular, mas tinha muito orelhão ainda pela cidade. Na minha cidade não tinha nem orelhão. Eu não tinha celular, como é que eu ia ligar, sabe? E não conseguia ligar para o Brasil. Era aquelas mínimas coisas que você acha assim que... Sabe? De não saber mesmo como as coisas funcionam, porque mesmo você sendo fluente em inglês, eu fiz curso de inglês aqui, mas você não aprende como é que as coisas funcionam lá. Você descobriu que tinha que pôr água na forminha de gelo, senão não formava gelo. Não, foi uma coisa assim muito, sabe? Você se sente assim muito bebê mesmo. Assim, nossa, eu era tão independente, não sei o quê, tão confiante, tão cheia de mim. E aqui eu não sei nada, aqui, sabe? Aqui eu não sei nada. Foi muito. Foi reaprendendo. Foi reaprendendo. Agora, Launa, a gente sabe assim que visto de estudante nos Estados Unidos tem prazo para começar, depois para acabar, né? Quando acabou esse prazo, você concluiu, você falou assim: agora temos que voltar para o Brasil. Você contou que seu marido não quis voltar. Né? E como que vocês resolveram isso? Como é que você conseguiu ficar lá? Qual que foi esse desafio? Você acha que realmente Deus tinha um propósito de você morar ali? Deus tinha um propósito, porque aí eu me formei, aí eu ganhei um cartão que os vistos, né, no meu caso eu ganhei, que me dava acho que 90 dias para procurar trabalho. Aí eu tentei procurar trabalho na minha área, não consegui. E eu cheguei e falei: ok, não consegui, comprei passagem para mim, para o meu filho, falei assim: ó, não quer ir, tudo bem, mas eu, né, porque eu fui para os Estados Unidos para estudar, sabe? Esse era o meu plano, essa era, né? E na minha cabeça Deus permitiu, né? Deus abençoou tudo, na minha cabeça não tinha outro plano. Né? Tudo bem, não tem como trabalhar na minha área, então vou voltar para o Brasil, vou tentar trabalhar lá, né? Eu tenho mestrado no exterior, deve contar, né, para alguma coisa e tudo. E aí o meu pastor na época, meu pastor, que é pastor até hoje, ele era filiado a um grupo missionário que apoia missionários nativos. Tipo assim, os missionários brasileiros, né, eles apoiam, esse grupo apoia os missionários da própria nação para abençoarem, né, para abençoarem os brasileiros, no meu caso, para abençoarem as pessoas os nativos que estão nos Estados Unidos. E aí o pastor falou para mim: Launa, e tal, eu posso te apresentar, né, para o presidente da missão. E, né, e quem sabe você, né, não se torna missionária. Aí eu, Aí eu falei assim: tá bom, né? Tipo assim, a gente tem aquela, não, eu vou dar todas as oportunidades para Deus, para ninguém falar depois que eu não, a Launa não quis, né? Falei: não, eu vou dar todas as oportunidades só para... Mas eu não acreditava, para te ser sincera, que eu ia conseguir um visto religioso, porque eu tinha ido estudar geologia, não tinha nada a ver com teologia. Eu não tinha, naquela época, eu não tinha formação teológica nenhuma, nada que no papel, porque quando você pede um visto, alguma coisa, você tem que ter no papel coisas para provar que você tem condições de fazer aquilo que você está se propondo a fazer. Sim. Eu já trabalhava na igreja, já era líder de louvor, já fazia traduções, já traduzia para pastores e tudo. Às vezes traduzia documentos que os irmãos, né, traziam do Brasil, levavam do Brasil e tal. E servia ao Senhor com dedicação, mas nunca imaginei que Deus ia me colocar como se fosse um trabalho, você entende? Como se fosse... Como se eu sempre queria dar para o Senhor e não receber. Você nunca imaginou que você ia ser efetiva ali mesmo na obra, né? Do tipo assim, receber algo do Senhor. Então, assim, eu achava... Você está entendendo? Porque às vezes você... Sim, eu queria ser voluntária e nunca imaginei que... E nem achava que ia dar certo. Eu disse: isso não vai funcionar, porque...
né? Tipo assim, eu tocava na igreja, cantava na igreja, mas eu nunca fiz aula de música, não tem nada no papel que prove, na minha cabeça, né? Sim. Que, tipo assim, que sei lá, que a imigração pudesse olhar. Ali. Que a imigração pudesse olhar. Não, ela tá falando que ela vai fazer isso, mas ela tem essa formação e tudo. Aí eu falei, tudo bem. Aí conheci, eu falei, nunca que o presidente da missão vai fazer isso por mim, ele nem me conhece. Tipo assim, né? Mas aí a gente foi até em Charlotte. Aí a gente foi, né, na igreja onde o presidente da missão, né, a igreja sediava a missão, e aí o presidente da missão me conheceu e, não, vamos aplicar sim. Eu, tô assim, Senhor, eu disse, sério? E olha, nós estamos falando, só para o pessoal de casa entender, de uma coisa que estava acontecendo com você, que tem pessoas que lutam a vida inteira para conseguir um documento assim nos Estados Unidos, Sim, e às vezes não conseguem. Sim, e no caso, aí eu tô assim, ok, vamos lá então. Aí aplicou, eu sei que aplicou assim, faltava poucos dias para aquele documento que eu tinha vencer, que aí eu tinha 30 dias para ir embora, né? Estava com passagem comprada já, tava definido que eu ia embora. Sim. E aí, meses depois, veio a resposta. E eles me deram o visto. Olha só. Falei, o quê? Aí eu entendi, sabe? Que era o Senhor. Que é o que vocês têm até hoje, esse visto religioso. Não, a gente já tem green card. Não. Olha só. E aí você já cantava? Eu cantava na igreja, né? E tudo. Né? Mas aí eu entrei num outro processo, né? Com o Senhor, que foi o processo de abrir mão, né? De toda a minha formação, né? Abrir mão da minha profissão por um tempo, né? Para servir a igreja e servir a minha família. É porque o visto religioso, você não pode trabalhar em outras áreas. Você Sim. tem que fazer aquilo que você falou que você ia fazer. E o visto religioso é muito bom, porque depois de 2 anos você pode aplicar para o Green Card. Sim. Por isso que a gente tem o Green Sim. Card. Então, eu entrei num outro processo. Porque é difícil, né? Imagina você, né, ter investido tantos anos da sua vida estudando, né, ter aquela expectativa. E aí você, sabe, foi um processo, assim, muito difícil. Nós estamos falando, assim, para ficar claro para quem está em casa, né? E principalmente hoje que se fala muito da questão do até o empoderamento feminino, da mulher ter sua profissão, fazer as coisas e tal. Você tinha uma profissão já nessa época. Uhum. Você foi estudar, uma coisa legítima sua. Uhum. Você era formada, foi ir lá se aperfeiçoar mais ainda, foi procurar um trabalho lá. Uhum. E, de repente, você se enxerga como que desafiada por Deus a deixar tudo aquilo que você fez para ir ser missionário, uma coisa que não estava dentro da sua cultura, assim, receber da igreja, né, para tipo viver, assim, não fazia parte trabalhar na igreja, daquela formação, né? Como você mesmo disse, você queria era fazer para o Senhor e doar para o Senhor, você não queria receber. Não. E tudo isso são desafios e, de repente, coisas que tinham que ser quebradas na sua cabeça e nos seus pensamentos, e o seu marido também está de acordo com tudo isso. Qual foi a sua maior dificuldade, qual foi o maior desafio que você viu lá, realmente, para você deixar tudo que você fez para agora servir o Senhor em uma obra específica? O que foi a coisa mais difícil? O maior desafio foi mesmo, assim, você mudar na sua mente, mudar o seu mindset, né? Mudar o que você, a vida inteira, você pensou que ia acontecer com a sua vida. É você quebrar, eu acho, as suas expectativas e você entender que Deus talvez tenha outras expectativas, talvez Deus tenha outros planos para a sua vida. E que mesmo que Deus permita com que você faça certas coisas, o fim daquelas coisas não é necessariamente o fim que você pensa, né? Porque Deus fala, eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito. Né? Pensamentos de paz e não de mal, mas não são os mesmos pensamentos que os seus. São mais altos do que os seus, né? Mas às vezes a gente está tão assim, eu acho que eu estava assim tão, né? Como é que eu vou dizer? Focada, que era daquele jeito que tinha que ser. E quando Deus quebrou, desestruturou aquele plano que eu tinha para a minha vida e que Deus... E eu creio assim, que Deus permite coisas, né? Tudo Deus aproveita, né? Deus permitiu, foi da vontade do Senhor, tudo que aconteceu. Se eu não tivesse feito oceanologia, eu não teria feito mestrado no exterior. Se eu não tivesse feito mestrado no exterior, eu não teria vivido o que eu vivi, eu não estaria aqui hoje.
Entende? Então, mesmo que, né, eu tenha perdido, por isso que eu falei que eu estava muito desatualizada, porque depois que eu me formei, eu não... Sabe? Então, amigos oceanólogos, vocês me perdoem se eu falei besteira. Olha, e hoje, como que tá a sua vida musical? O que você está fazendo assim, específico nessa área musical? Você gravou um projeto? Conta pra gente. Eu gravei um projeto ano passado, que foi, né, resultado desse processo. Sim. Né, desse processo que eu passei, porque esse processo de você se desconstruir, digamos, de você... Né, de você não viver o que você esperava que você ia viver, e eu vejo assim que às vezes a gente é muito mimado, né? Talvez eu era muito mimada com o Senhor e não foi um processo fácil, não foi um processo bonito, né? As pessoas às vezes falam: "Nossa, que maravilhoso, né? Deus fez isso e isso com a pessoa". Não, mas o processo é difícil, o processo é muito difícil e não foi fácil. Então eu fui... Uma coisa que Deus me deu com esse tempo que eu tinha mais de folga, entre aspas, né? Porque eu trabalhava na igreja, mas durante a semana eu estava, né, mais em casa. Então, meus filhos iam para a escola, meu marido ia para o trabalho, e eu sentava na minha mesa e era eu e Deus. E era eu e Deus. Olha só. Então, a gente... Sabe, eu chorava, a gente conversava. Então, era eu e Deus, eu lia a palavra, né? E eu desenvolvi um relacionamento com Deus, assim, bem mais forte do que eu tinha antes, porque era eu e Ele. O que eu tinha era eu e Ele, entende? Não tinha, né? As outras coisas são bênção e tudo, mas era eu e Ele, sabe? Era uma luta que eu estava vivendo, que era minha e de Deus. E aí músicas foram nascendo. Nesse processo. Você começou a compor nesse Sim, eu processo. comecei a compor de novo, né? Porque Sim. eu tinha parado por um tempo, por causa, né, do estudo e tudo, toda a tribulação. Sim. E aí eu e Deus, eu comecei a compor. E são músicas, assim, muito, muito minhas. E aí eu fiquei, assim, né? Eu fiquei, assim, eu já tinha esse conceito, né? Que eu não sou... Né? Imagina, uma pessoa que estudou, né? Uma pessoa assim que estudou para alguma coisa, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de aprender. Sim. Então, eu acho que você tem que buscar, né? Tem que buscar excelência em tudo que você faz. E uma das coisas que não me atrapalhava, mas uma das coisas que eu usava como desculpa era exatamente isso. Mas eu não, né? Eu nunca fiz nada, não estudei música, né? Então... Não sou cantora? Não sou cantora, né? Eu adoro o Senhor na igreja, sou adoradora, sim, mas eu me expor como cantora, não tenho, né? Então, eu me escondi muito tempo. E essas músicas foram nascendo nesse tempo. Aí, um belo dia, eu vi uma live do Rafael Xavier, que é meu produtor, com a Ana Paula Valadão. Ele é diretor musical do Diante do Trono. Eles estavam conversando e aí o Rafael falou que ele faz uma assessoria de criação com compositores cristãos. Tipo assim, que pega a música, sim, e analisa a música toda, vê o que a música... qual é o embasamento teológico que a música tem, todas essas coisas. E eu achei muito interessante, porque eu gosto de aprender, né? Achei muito interessante. Então, assim, que legal, eu vou entrar em contato com ele. Entrei em contato com ele e a gente começou. E aí, no final da assessoria, você sai com uma guia, né, da música. E, assim, à medida que ele foi vendo, que a gente foi trabalhando na música, eu fui vendo, assim, que havia uma mensagem ali do Senhor, sabe? Havia uma mensagem do Senhor que valia a pena ser, sim, compartilhada. E aí Deus começou a instigar meu coração, assim, não, Senhor, não, essas músicas são muito minhas. É de muita exposição, porque as músicas foram, assim, músicas muito sinceras, sabe? Sim. De coisas que eu estava vivendo no momento, de coisas que, sabe, de experiências muito pessoais minhas. E aí eu achava assim, não, muita exposição. Eu não gosto muito de me expor, assim. Sim. Então, aí foi assim. E aí foi uma coisa, assim, muito orgânica. Aí ele falou pra mim, aí terminou a guia, as guias ficaram prontas, a gente fez de 2. E as guias ficaram prontas. Aí eu perguntei para ele, sim, como é que é e tal. Quero sua opinião. Ele assim, e tal. Eu falei assim, né, vamos fazer quanto é. E aí eu vi que não era um valor, assim, impossível. Aí eu tô assim, quem sabe? E é tão engraçado porque antes do Green Card sair, tinha o congresso do Diante do Trono. E aí Deus me instigou pela fé a comprar o ingresso. O Green Card não tinha saído ainda.
E eu falei, tá, Senhor, pela fé, eu vou Para você comprar. ir Pro pessoalmente no congresso, não isso. online. Não, você ir lá no não, congresso. é antes da pandemia. Isso foi antes da pandemia. Você vinha no congresso. Isso. E aí eu comprei. E aí eu comprei até a passagem. Disse assim, pela fé, Senhor, eu vou comprar. E aí o Green Card saiu. O Green Card saiu em fevereiro. E o lockdown, a Covid estourou em março. É. Aí eu tô assim, não acredito. Sério. Sério, o Green Card saiu, né? E aí o congresso foi cancelado e tudo, Sim. mas eu assim, tudo bem. Mas aí essa passagem que eu vi o congresso online e tudo, essa passagem que eu comprei para vir presencialmente foi a passagem que eu usei para gravar as músicas. Olha só. Então Deus tinha outros planos. Como é que uma coisa está linkada na outra? Exatamente, né? foi tão assim, E você, e isso, o pessoal que está assistindo agora, que sei que muita gente já está curioso para ouvir essas canções, para ouvir que eram os seus desabafos, os seus relatos. Você lançou onde? Está no YouTube, tá no YouTube, está no Spotify. A pessoa procura lá. Laúna Sampaio. Vou pedir para colocar aqui o Instagram dela aqui na tela também. Laúna Sampaio. @Laúna Sampaio, com um N só? Não, 2 N's. Então, 2 N's, ó. Vai estar aqui na tela também, para você seguir. Segue aí, escuta as canções dela. Não tem como a gente não ter certeza, né, que essas músicas diz muito da experiência íntima pessoal que ela passou com o Senhor. Numa história tão bonita, a sua história é inspiradora. Inspiradora, porque às vezes a gente fica muito bitolado assim, falou, olha, eu formei nisso aqui, fiz aqui, eu só posso fazer isso aqui agora. Não quase que assim, não aceito ser usado em outra área, né? E de repente você percebe quando você entrega para o Senhor, igual você se entregou, e obedeceu, né, o chamado. Você pode dizer assim para a gente que realmente os planos de Deus para sua vida eram melhores que os seus? Eram. Eu acho que sim. Eu ainda estou no processo, né, pastor? O Green Card saiu há pouco tempo, a pandemia saiu. Então, eu ainda estou me descobrindo, assim. Eu recebi uma palavra há um tempo atrás que Deus ia me deixar fazer as duas coisas. Olha só. Ele ia me deixar mexer com os meus livros, né, no caso, né, estudar e tal, e ele ia me deixar cantar. Olha só. Então, mas os planos de Deus realmente, assim, eu não teria... E tantas pessoas que eu conheci, tantas pessoas... Eu não teria... os planos de Deus realmente são melhores do que os meus. Eu estou na expectativa para ver o que mais Deus tem para fazer na minha vida. Olha só, que maravilha. Que mais imprevistos que Deus vai, né? Vai fazer coisas diferentes do que a gente planeja. Eu tenho certeza que a sua história... ela inspirou muitas pessoas que nos assistiram aqui. Eu quero agradecer você ter disponibilizado esse tempo, ter vindo aqui na Rede Super, abrir o seu coração aqui pra gente. Pode ter certeza que nisso aí Deus já está te usando também. Amém. Leva o nosso abraço para os nossos irmãos lá dos Estados Unidos, para o seu marido, para os seus filhos, e que Deus continue derramando mais e mais e te usando aí na vida de muitas pessoas. Muito obrigado, viu, minha irmã? Amém, pastor. Obrigada, viu, por me receber. Que agradeço. E agradeço você também que esteve ligado com a gente aqui no nosso podcast, Pode Crer. Que Deus te abençoe e que Deus te use também de forma sobrenatural. Não sai daí não, porque aqui na Rede Super tem muito mais.